Olá, boa noite. Estamos ao final do dia, canal Cor de Dinheiro de Camilo Lourenço, do dia 9 de novembro de 2023. Hoje não poderia falar de outra coisa que não fosse, obviamente, o tsunami político que atingiu Portugal. Era inevitável. E agora digam-me, ficaram totalmente surpreendidos? É que temos tido um ano e meio de escândalos quase todas as semanas, com elementos de governo e pessoas muito próximas de lugares de decisão, como arguidos, como suspeitos, com situações extremamente tóxicas, altamente e profundamente questionáveis, e é óbvio que isto não poderia acabar bem. Era uma questão de tempo, evidentemente. Gostei da coerência do Senhor Presidente da República quando convoca eleições, concordando com o seu discurso quando este governo ganhou as eleições e assumiu funções. Nunca é demais sublinhar que esta vitória, com maioria, não foi do Partido Socialista, mas sim de António Costa. Aliás, já tínhamos dito isto aqui várias vezes. A campanha, a imagem, todo o discurso foi na linha de personalizar a campanha toda a mostrar que António Costa era o salvador da pátria. Era ele ou a desgraça, principalmente utilizando o fantasma do Chega e que a direita ia se coligar com o Chega e que isso é que ia ser uma grande desgraça para Portugal. E então o povo votou maioritariamente nele. O facto de agora sair não dá outra hipótese ao governo do que ditar o seu fim, é evidente. E está certo, afinal de contas, ele sair e o governo continuar como se nada fosse, colocaria em causa não só a legitimidade da maioria existente, até poderia ter legitimidade constitucional, porque foi o PS que ganhou as eleições, mas não tinha legitimidade política e muito menos legitimidade moral. Bem, falar de moral e falar do PS, se calhar. Bem, mas não vamos por aí. A minha análise aqui não é para fazer considerações sobre a figura e a personagem António Costa, a sua pessoa, que tem direito à presunção de inocência, como todos, mas eu sempre disse que eu achava incompetente e incapaz de melhorar Portugal. Por isso espanta-me tanto o discurso no início do Senhor Presidente da República, em tom elogioso, aos 8 anos de governo de António Costa, que foram absolutamente desastrosos para o país. Vejamos. Há quase 2% de portugueses sem médico de família. Há cerca de 600 mil em listas de espera para consultas, outros 250 mil para cirurgias, quase 43% da população em Portugal está em risco de pobreza. Temos a maior dívida pública de sempre, com quase 300 mil milhões de euros, a maior carga fiscal de sempre, de cerca de 36% do PIB, os médicos, os professores, os enfermeiros, a justiça, tudo em crise, transportes, educação, habitação, forças militares, completamente tudo em descalabro. A economia a recuar no último trimestre, inflação alta, ou seja, onde estão as reformas, onde está o desenvolvimento de Portugal? Onde? O que é que António Costa fez em 8 anos? Ele, e não se esqueçam dos primeiros anos com a geringonça, não é? Portanto, a grande lata do Bloco de Esquerda vir dizer depois do discurso do Presidente que tem medidas para a habitação e que tem medidas para melhorar as condições do país, dá vontade de rir, a não ser que seja para a Remax lá do Robles, só se for. Pareceu-me que esse discurso elogioso do Senhor Presidente era completamente dispensável. Ele não precisava falar mal de António Costa, como é evidente, mas também ele devia ser isento, mas também não fazer elogios, porque elogios desses quase parecem elogios fúnebres, não é? Como eu dizia, não teço considerações nem faço justiça na praça pública. Eu só quero relembrar o que dizia António José Seguro sobre as forças que apoiavam António Costa envolvidas em altos negócios e que, pelos vistos, se manteve. Ele dizia isto em 2014, há quase uma década. Vejam bem as declarações, porque é possível, elas estão na internet, estão disponíveis. Vejam bem as declarações de António José Seguro. Esse sim parecia ser um homem íntegro. Na volta foi por isso que ele foi afastado, não é? Bem da verdade, ele foi traído por António Costa, se bem se lembram, não é? As costas dele feitas num passe-vite com tantas facadas. Portanto, quem se surpreende com o panorama atual?
entre detidos e suspeições é porque esteve a dormir todos estes anos. Relembro também, tanto este primeiro-ministro de missionário como a maioria das pessoas de confiança dele, entre vários ministros, secretários de Estado, chefes de gabinetes, assessores, há todo um grupo que pertencia ao grupo de José Sócrates, ele incluído. Como já dissemos aqui várias vezes, mas nunca é demais relembrar. Ele, ou seja, não são diferentes, não são inspirados em José Sócrates, são exatamente os mesmos. É óbvio que isto não poderia acabar bem. Esperemos que os portugueses abram a pestana e percebam isto a 10 de março. 10 de março. A data escolhida por Marcelo Rebelo de Sousa também me parece demasiado longínqua. Vejam bem, a desculpa do PS ter necessidade de tempo para curar as feridas e se reformar, não é assim tão lógico. Afinal de contas, já temos um candidato, não é? Pedro Nuno Santos já se candidatou. Aqui também não é novidade nenhuma. Aliás, é curioso porque há exatamente uma semana eu falei nisto, não é? Sublinhei aqui na semana passada que ele está a fazer campanha política em uso próprio já há muito tempo. E o Partido Socialista pode perfeitamente reformular-se rapidamente. Não há condições para este governo continuar tantos meses ainda, é uma verdadeira palhaçada, é o que me parece. Não tem credibilidade completamente nenhuma, mas se o Sr. Presidente da República decidiu, está decidido, é ele que manda e é a 10 de março que vamos às urnas e nesse dia é possível que tudo mude. Entretanto, esperemos que a justiça seja célere e que a justiça realmente se faça, pois que se prove quem é que está inocente e quem é que está culpado. Não queremos outro caso como a Operação Marquês, como devem calcular, já se arrasta há tantos anos e não há maneira de sairmos dela, entre outras operações, né, entre outros casos que são intermináveis e que colocam as figuras políticas naquele limbo de serem condenados pela opinião pública e esvaziados pelo tempo que a justiça leva para se concretizar. E, portanto, isto não é bom para ninguém, mas principalmente não é bom para Portugal. Sei também que o senhor juiz Nuno Dias Costa, que tem este processo em mãos, também tem experiência em casos e megaprocessos, como este parece ser. Já teve, por exemplo, o de João Rendeiro, e vai ouvir os 5 detidos. Parece que esta noite vai ser uma longa noite, com os advogados dos detidos a falar no final das inquirições desta noite. Vamos ver o que é que irão dizer. E provavelmente irá decretar em breve as medidas, o senhor juiz decretará em breve as medidas de coação que poderão passar entre o termo de identidade e residência até a possível prisão preventiva. O clima de suspeição está instalado e ficamos a aguardar. Vejamos como Portugal irá sobreviver a mais um mega escândalo político e, bem, meus amigos, já vai longa a nossa conversa hoje. Uma boa noite e até para a semana. Fiquem bem.